Oi, gente, eu sou a professora Ellen e hoje vamos falar um pouco mais sobre as grandes navegações. Vocês já viram algumas coisas na aula passada, mas hoje vamos dar ênfase às navegações portuguesas e espanholas e falar um pouco sobre a chegada de Cabral aqui nas terras brasileiras. Para entender esse conteúdo, a gente precisa falar também um pouquinho sobre as concepções de velho e novo mundo. No século XV, pouco se sabia sobre os oceanos e geografia da Terra. Então, os europeus eles queriam desbravar novas terras para tentar entender um pouco mais o mundo. Anteriormente, o mundo era dividido em três partes: África, Ásia e Europa. Até então, eles só sabiam da existência dessas três partes no mundo. E eles queriam desbravar, como eu tinha falado a vocês, mas eles tinham muito medo, porque tinham muitos mitos sobre o mar e eles não conheciam os mares, não conheciam a geografia da Terra, como eu falei, e aí isso impedia eles de fazer essas travessias. A falta de instrumento para navegações também era um fator que impedia eles de fazer essa travessia e conhecer novos locais para incluir nos mapas deles. Então, antes deles promoverem essas navegações, essas expedições, essas viagens para os novos locais, eles construíram instrumentos de navegação. Tinha um chamado astrolábio, tinha um chamado quadrante. O lábio português, o que eu estou passando o mouse aqui para vocês, ó. Esse aqui é um astrolábio português e esse aqui é um quadrante do século XV. Esses dois instrumentos eram utilizados para a confecção de mapas. Então, eles mediam a longitude dos espaços, céu, terra, céu e mar, longitude do navio para a água, coisas desse tipo, para que fosse construído novos, já com a inclusão desses novos espaços que eles estavam desbravando. Esse aqui é um astrolábio português de Nau de Vasco da Gama. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre Vasco da Gama lá no finalzinho desse conteúdo. Esse astrolábio é classificado como o mais antigo do mundo. A caravela também é uma grande navegação que chega com astrolábio e com quadrante. Mas o que eram as caravelas? As caravelas eram grandes navegações, grandes barcos, que permitiam que os europeus pudessem levar muitos tripulantes e muitos materiais também para essas expedições. A maioria das caravelas europeias, elas tinham essa cruz, que era a cruz da Ordem Sagrada de Cristo. O que era a Ordem Sagrada de Cristo? Era um grupo militar e religioso que estavam sempre com os navegantes nessas expedições, nessas viagens, que tinha como objetivo santificar as novas terras e as pessoas que estavam presentes já nessas novas terras. Então, o intuito deles era levar o cristianismo para essas novas terras que estavam sendo achadas. Agora, falando um pouco sobre as primeiras expedições, a gente também tem que entender que o objetivo europeu, nesse período, principalmente, era achar as Índias. Por que achar as Índias? Porque eles tinham em mente que na Índia, muitos materiais valiosos, muitos materiais preciosos poderiam ser fornecidos para a Europa. Isso seria muito bom para o comércio. Então, o objetivo deles, primeiramente, era achar o caminho para as Índias. Cristóvão Colombo era um espanhol que chegou às terras de um continente. Então ele chegou numa faixa de terra muito grande. E ele acreditou que ali era a Índia. Então, ele batizou aquele local de Índia. Só que lá para o final do século XV, lá mais ou menos em 1498, mais especificamente, um português chamado Vasco da Gama conseguiu encontrar o caminho da Europa para a Índia. Então, ele fez duas expedições. A primeira expedição que Vasco da Gama fez foi essa de encontrar o caminho, e a segunda expedição que ele fez foi para estabelecer contato e estabelecer relações com os indianos. E eles chegaram à conclusão que o local que Colombo chegou não era a Índia de fato. O local que Colombo chegou era um lugar novo. E aí tinham que batizar o local que Colombo encontrou. Então, em homenagem ao geógrafo e navegante Américo Vespucci, eles batizaram o local de América. Então, sobre a expedição do Brasil, vocês sabem muita coisa, principalmente sobre Pedro Álvares Cabral, que é uma figura importantíssima para a gente pensar dessas questões das grandes navegações desse período e a chegada
dos portugueses aqui no Brasil. Aqui seria a imagem de Pedro Álvares Cabral, uma pintura, assim como eu mostrei dos outros, e aqui a ilustração da chegada dos portugueses em Porto Seguro, aqui no sul da Bahia. Como a gente sabe disso? A gente tem acesso a alguns documentos. Um dos documentos importantes que comprova que o primeiro local que os portugueses chegaram foi aqui na Bahia, em Porto Seguro, é a carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, ele fala que eles avistaram, primeiramente, um monte que foi batizado de Monte Pascoal. Aqui é uma ilustração que mostra claramente uma visão dos indígenas com a chegada dos portugueses. Muitas pessoas, muitos filmes, muitos desenhos mostram que os indígenas atacaram eles, mas não. Eles primeiro estavam tentando entender o que estava acontecendo ali. Então, os portugueses eles tentaram fazer amizade com os indígenas, visando a posse do Brasil, visando entender um pouquinho mais sobre a terra. Não era uma amizade, digamos que leal. Os portugueses de primeiro momento, eles não viram o Brasil como uma região que poderia fornecer coisas valiosas para eles. Os europeus se encantaram pelo pau-brasil, levaram para confeccionar várias coisas, roupas, principalmente para tingir tecidos. E essa aqui é a ilustração da primeira missa no Brasil, feita por Vitor Meirelles em 1871. Se vocês pararem para analisar, tem alguns indígenas aqui, a santidade maior, que era o bispo, nesse caso, que estava realizando a missa, e ela foi realizada em Santa Cruz, em Porto Seguro mesmo, no sul da Bahia. Esse é o primeiro mapa com a inclusão do Novo Mundo. Como eu disse a vocês, eles construíram aquelas inovações para a construção de novos mapas. As terras que eles tinham tomado posse, eles já iam incluindo nos mapas. E esse foi o primeiro mapa com a inclusão do Novo Mundo. O que seria o Novo Mundo? O Novo Mundo são as novas terras que eles desbravaram. O velho mundo seria aquelas terras que eu falei para vocês. O mundo anteriormente era dividido em 3 terras: África, Ásia e Europa. Esse seria o velho mundo para os europeus. O novo mundo, então, seria o quê? Essas novas terras, a América como um todo, o Brasil, o caminho que leva a Europa para a Índia. Se vocês pararem para analisar, ele não é redondo, eles ainda não têm essa concepção de mundo esférico. E para finalizar, eu queria falar para vocês, indicar um lugar para vocês. E esse lugar é o Museu Náutico da Bahia, localizado no Farol da Barra. Obrigada, gente.